Meus amigos, boa noite, Eduardo aqui falando, fazendo esse vídeo depois de ter visto uma matéria vergonhosa no Jornal Nacional e quero pedir em primeiro lugar, antes de eu entrar nos detalhes do vídeo, para você curtir essa página, você comentar, você compartilhar com alguns conhecidos que você acha que pode ser interessante, o que você acha que foi um trabalho bem feito. E é uma questão que eu quero cada vez mais trabalhar isso, fazer uma produção de conteúdo de qualidade, analisando os fatos que estão ocorrendo, que estão me preocupando muito, e tenho certeza que você também se preocupa e quer fazer algo sobre isso. Então vamos junto, pensar, discutir e fazer com que outras pessoas também tenham essa visão. Eu acho que esse é um propósito de vida, não só meu, mas de cada um que vê esse vídeo. Então, eu vi a matéria do Jornal Nacional hoje e, vergonhosamente, eles anunciam que mais do que 100 mandatos de prisão foram expedidos hoje pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. E, dentre as palavras que eles utilizam, os adjetivos que eles denominam os apoiadores do Bolsonaro e quem está se manifestando justamente nas ruas, são de apoiadores radicais. Veja só, a famosa tia do Zap, as famílias que estão lá de forma ordeira, nenhum roubo, nenhuma depredação, todos cantando o hino nacional, orando o Pai Nosso, e eles dizem que apoiadores radicais estão na frente dos quartéis. Isso é vergonhoso, isso é uma fake news, isso é mentira, é um absurdo o que está acontecendo numa imprensa oficial que a gente espera que trate de uma maneira imparcial sobre as coisas que acontecem de fato no mundo, na sociedade. Eles chamam de atos antidemocráticos simplesmente o fato de você querer informações, detalhes sobre um processo eleitoral. Não é ilícito você ter dúvidas e você expressar essas dúvidas e buscar com que o governo explique elas, porque é uma obrigação do governo explicar. Você taxar de atos antidemocráticos é uma pouca vergonha. Mais do que isso, eles dizem que as manifestações são em defesa de um golpe de Estado. Não é verdade. Nós todos estamos atuando as Forças Armadas agirem dentro das 4 linhas da Constituição Federal, como o Jair Bolsonaro muito bem diz. Também falam que atuam pelo rompimento do Estado Democrático de Direito. Ao contrário, interpretações sobre os artigos da Constituição Federal existem até dentro do Supremo Tribunal Federal. Então você interpretar e solicitar para que o órgão competente, na sua opinião, possa agir de alguma forma, sendo que o que ocorre é o Estado ignorando o povo. E na Constituição diz muito bem que todo o poder emana do povo. Mais do que isso ainda, eles dizem que as pessoas querem a instalação de um regime de exceção com a implantação de uma ditadura. Vejam só, o fato de solicitarem apoio, SOS, Forças Armadas, não quer dizer que as pessoas queiram uma ditadura. Quer dizer que elas entendem que as Forças Armadas são o último nível para ajudar o povo numa demanda que não está sendo respondida pelos poderes constituídos. Apenas isso. O que as pessoas querem é que a eleição seja explicada, o processo, as dúvidas que pairam de uma maneira tranquila, lícita e justa, as dúvidas que pairam sobre o processo sejam devidamente explicadas e comprovadas. Como o Poder Judiciário não está fazendo, a população dentro das 4 linhas solicita especificamente nesse ponto para que as Forças Armadas atuem e não para depois fazer a gestão do Poder Executivo pós essa análise. Não,
que a vida se siga dentro do poder executivo, legislativo e judiciário. Bom, mas vendo tudo isso que está acontecendo, você vendo a mídia tratando o povo dessa forma, você vendo os poderes constituídos, como o poder legislativo inerte sobre tudo que está acontecendo, o poder judiciário não respondendo às demandas do povo, além, claro, de setores da sociedade, do poder econômico, da academia, mas faz eu relembrar um passo a passo do que aconteceu com o mundo nos últimos anos para estar culminando nessa situação de agora. E eu digo, mais de 100 mandatos de prisão. Eu lembro quando a ONU anunciou a Agenda 2030, em que tinham alguns objetivos a serem alcançados para a implementação de uma nova ordem mundial. E quem disse isso não sou eu, não estou lidando como teoria da conspiração. As pessoas, e você, eu tenho certeza que você está acompanhando, você sabe o que está acontecendo, você é bem informado bastante para saber que o Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, ele anunciou o Great Reset. O que é isso? Pouca gente sabe exatamente ao certo, mas o Grande Reset significa uma nova ordem mundial de poder econômico, de poder político. E para você alcançar um grande reset da sociedade, você tem que gerar o caos. Você tem que buscar a perda de liberdade das pessoas, para então você implementar esse novo projeto de sociedade que está muito bem detalhado por eles. Eles quem? A grande elite global que domina, queira ou não, o mundo. A gente imagina que dentro de uma cidade, muitos dos problemas que acontecem, os políticos e o poder econômico têm ciência e têm um controle. Muitas vezes acontece algo entre a prefeitura e uma empresa, por exemplo, e a gente pensa, isso não é por acaso, isso tem o dedo de tal político. O mesmo, por que não há de acontecer num nível global, uma estratégia global? Por que a gente vai subestimar os dominadores do mundo, as grandes corporações que realmente estão presentes no mundo inteiro? Mas não só a Agenda 2030 ou mesmo o Great Reset, que foi oficialmente anunciado. Em 2019, final de 2019, disseram que houve um problema com o vírus, com uma sopa de morcego. Porém, foi comprovado que isso saiu de um laboratório onde eles estavam fazendo ganho de função de um vírus. Agora, é muito, mas muito conveniente que um vírus tenha saído para todo mundo de uma hora para outra, justo nesse momento onde se fala de Agenda 2030, onde se fala de grande reset, e um vírus que o que houve com a sociedade diante desse vírus? A perda de liberdades, onde a pessoa foi obrigada a tomar uma vacina, obrigada a usar máscara. Tudo bem que o pano de fundo é algo incontestável, como a saúde do próximo, das famílias, das pessoas, mas foi muito estranho. E quem contestou isso, contestou não a doença em si, a prorrogação da doença para as pessoas, mas contestou, mais do que tudo, o que estava acontecendo de pano de fundo dessa pandemia. Que muitos, inclusive, chamam de fraudemia exatamente por causa disso, não pela doença em si, mas o que ocasionou. Se falando de sopa de morcego, isso é um absurdo, e onde houve ganho de função do vírus. E essas perdas de liberdade se refletiram também no Brasil, com o inquérito do fim do mundo. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, quando se aposentou, ele chamou esse inquérito das fake news
de inquérito do fim do mundo, porque você sabe como começa, mas não sabe quando termina. Quando você critica nas redes sociais um ministro do Supremo, eles hoje afirmam que as redes sociais são uma extensão do próprio prédio do Supremo Tribunal Federal. Essa argumentação, esse exercício de interpretação é um absurdo diante dos direitos das pessoas e da liberdade das pessoas. E isso está avançando, essa agenda está avançando. Como depois veio, a partir desse inquérito, a desmonetização de canais, de influenciadores, sempre de direita, sempre pessoas que contestam tudo o que está acontecendo, o cancelamento de canais, inclusive de deputados federais que têm o poder de falar o que quiser, sendo protegido por isso, tem o direito de se manifestar sobre qualquer tipo de opinião, e eles tiveram as redes, a forma como que eles se comunicam com o seu eleitorado e com a sociedade, cancelado de forma direta, sem nenhum processo legal sobre tudo isso que está acontecendo, sem poder se defender. Isso é um completo absurdo. E a gente não pode ficar sem se manifestar, e é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu tento dar a minha opinião, a minha singela e humilde opinião sobre isso, e quero a sua ajuda para poder não só espalhar esse conteúdo, mas pensar junto comigo para a gente ver o que está acontecendo com outras visões e buscar nos unir para poder enfrentar isso que está por vir, que é ainda muito pior, tudo só está acontecendo. Como, por exemplo, as prisões aqui do Brasil e as prisões na China, as pessoas trancafiadas, passando fome dentro de prédios, eles soldando as portas dos prédios para as pessoas não saírem de lá. O que nos reserva? Qual que é o futuro? Porque a gente tem que pensar que acontece lá primeiro e depois chega no Brasil. Então, eu gostaria muito dessa ajuda, eu gostaria muito que vocês começassem a acompanhar cada vez mais o meu canal, e queria dizer para vocês que é um coração aberto, é uma forma de poder compartilhar um sentimento, uma interpretação. Espero que vocês passem a acompanhar, a ver, curtir, compartilhar, comentar, e quem sabe a gente vá cada vez mais atraindo pessoas para fazer parte de um time de pessoas que pensam em ter uma visão diferenciada sobre o mundo. Um grande abraço, desculpa o vídeo longo, e nos falamos cada vez mais.